O autocuidado é importante para mantermos nosso bem-estar físico, mental e espiritual, mas muitas vezes ele pode aparecer como mais uma das coisas para fazer no dia a dia, numa rotina que já é cheia de tarefas e compromissos. Mas o que isso diz sobre a maneira como nos priorizamos e como fazer isso sem nos sentirmos mais sobrecarregadas e muito menos egoístas? Eu sou a Camila Napolitano e esse é o podcast Subversivas. Olá! Bom, se você acompanha o podcast Subversivas, você já deve ter percebido que alguma coisa está diferente, né? Agora essa é mais uma das novidades que eu e a Jana trouxemos para cá, que são esses episódios solos e vão ser mais curtos. Então, a cada 15 dias, a gente vai liberar um episódio com alguma reflexão que a gente venha a ter com os temas que a gente já traz por aqui. Então, a gente realmente espera que vocês gostem, então aproveitem, né, num dia a dia mais corrido e tudo mais, que vão ter esses episódios aqui para vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o autocuidado, né? A gente já falou um pouquinho sobre o autocuidado no episódio 3, e lá a gente falou sobre a importância dele no dia a dia e como ele deve ir além do skincare, né? Ele pode e deve ir além do skincare. Mas hoje eu queria saber como que tá essa questão por aí e como você se prioriza. Porque é muito fácil a gente falar, beleza, vamos lá fazer o autocuidado, porque ele é importante e tudo mais, mas a gente não implementar no dia a dia, né? Justamente porque sempre tem outras coisas, a gente sempre acha que outra coisa é mais importante do que nós mesmas. Então, o autocuidado, ele é importante sim, para que você coloque no dia a dia, mas não que traga, não para trazer essa coisa pesada, sabe? Tipo, nossa, mais uma tarefa para eu fazer. Mais um item do checklist que eu preciso fazer. Não, o autocuidado, ele tem que vir muito como uma questão de amor próprio mesmo, né? Porque ele vai te lembrar o quanto você é importante todos os dias. E é interessante a gente reparar como a gente prioriza outras pessoas e sempre deixa a gente para depois. Então, por exemplo, você marcou uma reunião e foi na reunião, você recebeu um convite de um amigo e nem pensou em dizer não, né? Inclusive, isso é uma coisa que muitas mulheres têm dificuldade, né? Falar não. Mas a gente não tem tanta dificuldade de falar não pra gente, pros nossos sonhos e para esse momento de autocuidado, né? Então, a reflexão que eu quero deixar aqui, principalmente, é como você tem se priorizado, se você tem sido sua prioridade. Se naquela listinha lá que você tem de tarefas, de coisas para fazer, de coisas que são importantes, está você e está o seu autocuidado. Porque a gente entra muito nesse papel de cuidadora, né? A gente precisa cuidar de outras pessoas, a gente precisa fazer com que o outro fique bem e a gente vai se deixando para depois. E esse se deixando para depois também impacta outras pessoas, né? A gente é muito acostumado a ver sempre o externo, a ver o externo como se ele fosse a coisa mais importante, né? Então a gente espera que o outro cuide da gente, a gente espera receber esse cuidado de outras pessoas, mas é como dizem, né? A vida é um espelho. Então se você espera esse cuidado de outras pessoas, será que você tem esse cuidado? Será que você tem se priorizado? Será que você tem olhado para você mesma? E aí quando a gente fala autocuidado, não é você ficar tipo 2 horas fazendo uma rotina, né? Se você não tem esse tempo, tá tudo bem, você pode fazer 5 minutos, né? O importante é que você realmente comece a se olhar, porque vai fazer muita diferença para você. E outra coisa muito comum é quando a gente se sente egoísta e culpada por estar se cuidando. Então, nossa, eu deveria estar cuidando da casa, eu deveria estar fazendo aquela tarefa, deveria estar preparando a reunião. De novo, nunca a prioridade é a gente, né? A gente sempre se sente com essa culpa. Principalmente porque a gente vive num mundo que vende muito produtividade, né? Eu falo sobre produtividade no meu trabalho, mas eu gosto muito de falar sobre isso também, nesse sentido de produtividade não é fazer mais. Então a gente tem que tomar cuidado também com isso, porque se a gente entra nisso, tipo, eu preciso fazer, a gente está sempre trabalhando. Eu lembro que quando eu comecei com o Desperta Mulher, eu tinha muitas coisas para fazer, eu ainda tenho. Mas era novidade e tudo mais, então eu ainda tava, tipo, patinando, assim, sabe? E aí, quando eu precisava descansar, eu queria assistir um filme no Netflix, e eu lembro que quando eu ligava a televisão
tava lá o filme passando, a minha cabeça tava, meu Deus do céu, você tem várias coisas pra fazer, você não deveria estar aqui, vai trabalhar, nossa, você não vai conseguir realizar o que você quer. Meu, é daí pra pior, sabe? E aí começa a aparecer vários pensamentos, assim, que nos atrapalham a descansar mesmo. E aí eu comecei a fazer uma reflexão interna de tipo, tá tudo bem, você merece descansar, você merece esse descanso. Até porque esse autocuidado te dá mais forças para você continuar seu dia, te dá mais forças para que você cuide de outras pessoas, te dá mais forças para você fazer o que você quer. Então, é importante olhar esse autocuidado também como prioridade para que você consiga realizar as suas coisas, para que você consiga entender o quanto você é importante e você não é egoísta e você não precisa se sentir culpada, né? Por estar se cuidando, por estar lembrando de quem você é. Porque muitas vezes, quando a gente entra na nossa rotina, né? A gente tá no dia a dia e a gente tá fazendo coisas para outras pessoas, a gente esquece muito de nós mesmas. E qual é o perigo disso? O perigo disso é que a nossa autoestima vai ficando um pouco mais para baixo, né? Porque a gente vai esquecendo o que eu quero fazer nesse mundo, o que é importante para mim, porque é sempre o outro que eu priorizo, e aí isso vai deixando a gente para lá. Então esse autocuidado é o momento que você tem para lembrar o que é importante para você, ou seja, você mesma. Então por isso que a gente quis trazer essa questão do autocuidado para cá, para que você realmente não se sinta culpada por você tirar nem que seja 5 minutos para você. E uma reflexão interessante que eu e a Jana já trouxemos por aqui, mas eu acho importante frisar nesse episódio é: quem cuida de quem cuida? Normalmente a gente faz essa pergunta para terapeutas, psicólogos, enfim. Mas eu acho que essa pergunta é importante para todas as mulheres, justamente porque a gente entra muito nesse papel de cuidadora, né? Então a gente fica cuidando de outra pessoa e esquece da gente mesmo. Então, quando você cuida de outra pessoa, quem está cuidando de você? É uma reflexão que é necessária e que você precisa fazer, né? E aí, lembrando, você não é egoísta, você não precisa se sentir culpada por cuidar de você. Até porque, quando você cuida de si mesma, você se apresenta melhor para o outro, porque você se conhece, você está inteira, você está na sua essência. Vou te dar um exemplo. Eu gosto de usar muito esse exemplo porque para mim é muito prático, assim, e vai auxiliar vocês a visualizar também. Antigamente, eu era uma pessoa muito grossa com outras pessoas. Muito. Mas eu não me olhava assim. Eu era muito grossa com outras pessoas e eu não sabia que aquilo era porque eu não me cuidava. E eu comecei a cuidar, comecei a olhar pra mim. Então, tipo, nossa, por que eu faço isso e tudo mais? Quando eu percebi que eu precisava melhorar, o problema não era outras pessoas, eu me pus, né? Depois que eu me curei, essa parte e tudo mais, eu me pus de forma melhor para as outras pessoas. Eu fiquei uma pessoa mais leve e mais amorosa também para outras pessoas. Mas aí que tá, né? Aí é o segredo. O autocuidado, ele não tem que ser de fora para dentro. Ele tem que ser de dentro para fora. Você vê o que é importante para você e aí sim você passa para o mundo. E aí aos poucos você vai resgatando sua autoestima, sua confiança. Você começa a fazer escolhas melhores porque você vê o quanto fazendo escolhas melhores para você influencia toda a sua vida. E aí você também pode inspirar outras pessoas. Porque, como eu falei, né, na questão do exemplo da grosseria, muitas pessoas vieram me perguntar: nossa, Camila, você tá muito diferente e tudo mais. Então, as pessoas percebem a sua mudança, as pessoas percebem o quanto você tá diferente. Então, você também pode inspirar outras pessoas aí como um plus do autocuidado. E pra gente finalizar, eu vou deixar a pergunta que eu deixei lá atrás, que é: quando você cuida de outra pessoa, quem está cuidando de você? E assim, a gente finaliza aqui o nosso episódio solo, nosso primeiro episódio solo do podcast Subversivas. Espero que você tenha gostado. Avalie aqui o nosso podcast, compartilhe com outras pessoas, que é bem importante pra gente. Muito obrigada e até mais!